Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos continuar com o nosso conteúdo a respeito de carboidratos, ainda falando um pouco mais sobre monossacarídeos. E nessa aula, a gente vai estar falando a respeito das reações que a glicose e outros monossacarídeos elas podem sofrer. Então, a gente tem que esses monossacarídeos, eles podem sofrer principalmente em termos biológicos, 4 tipos de reações: reações de óxido-redução, reações de esterificação, reações de formação de derivados aminos e as reações de formação de ligação glicosídica. Cada uma dessas reações tem uma importância. As reações de óxido-redução, elas acontecem para que haja geração de energia no nosso catabolismo. Então, quando os carboidratos eles são quebrados para gerar energia, essa quebra acontece através dessas reações de óxido-redução. As reações de esterificação, elas são ligações nas quais vai haver formação de ligação de grupamentos químicos aos monossacarídeos. E é muito importante, nesse caso, a ligação de grupamentos fosfato aos monossacarídeos. As reações de formação de derivados amino é importante porque acontece a substituição de um grupamento hidroxila por um grupamento amino e essa substituição vai resultar em açúcares modificados e esses açúcares eles têm grande importância estrutural. E as ligações glicosídicas, ou seja, que são reações que acontecem entre dois monossacarídeos para formar uma ligação, elas são extremamente importantes porque é isso que permite a existência de disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, que são polímeros de monossacarídeos. Então, nós vamos estar falando aqui hoje a respeito de cada uma dessas reações. Então, os açúcares, os monossacarídeos, que são aldeídos, ou seja, as aldoses, elas são moléculas que tendem a se oxidar facilmente, doando elétrons. Então, os açúcares aldeídos, as aldoses, eles são prontamente oxidados. Isso, vocês vão ver depois, que é muito importante nas reações do catabolismo. Mas isso também é um método que é utilizado para detecção de aldoses em amostras de humanos ou em qualquer amostra biológica. Porque existe um teste, eu vou dar aqui exemplo de um teste, mas existem outros testes também que usam mais ou menos o mesmo princípio, que é o teste de Benedict. Nesse teste, a gente coloca o monossacarídeo na presença de uma amostra, de uma solução contendo cobre. Quando isso é feito, esse monossacarídeo, ele vai doar elétrons ao cobre. Então, essa função, que era uma função aldeído, né? Vai doar elétrons e esse vai se transformar numa carboxila. E esse cobre, ele vai ser, então, reduzido. Isso é um bom teste para testar a presença de monossacarídeos, de aldoses, porque o cobre, quando ele muda seu estado de oxidação, ele muda de cor. A solução de cobre normalmente é azul, mas quando o cobre ele é reduzido, ele forma um precipitado vermelho, precipitado cor de cobre, acobreado, avermelhado. E isso faz com que a gente possa, através da quantidade, da detecção de quanto que a cor foi alterada, a gente possa detectar a quantidade de monossacarídeo que tem numa amostra. Pensar que a gente entender isso, entender essa reação, foi um princípio importante para o desenvolvimento de testes, por exemplo, para a detecção de glicose na urina, no plasma, que é tão importante para a detecção do diabetes. Outros testes que podem ser usados, por exemplo, são o teste de Tholen e de Fehling, a formação de espelho de prata, entre outros testes. Aqui eu dei exemplo da capacidade que as aldoses têm de realizar esse tipo de reação. Mas as cetoses, elas também podem fazer esse tipo de reação. Então,
todos os monossacarídeos, eles são considerados açúcares redutores, ou seja, açúcares que são capazes de doar elétrons. As reações de esterificação, elas ocorrem porque ésteres vão ser formados quando acontece a reação de um grupamento hidroxila, que é um álcool, e você lembra que a gente tem várias hidroxilas no monossacarídeo, com um ácido. E aqui, então, eu estou mostrando como ocorre uma reação de esterificação. Na reação entre a hidroxila e esse ácido aqui, formando essa estrutura aqui, que é a estrutura que a gente chama de um éster. Os ésteres mais importantes de carboidratos são aqueles ésteres que são formados com o grupamento fosfato. Então, aqui eu estou mostrando a formação do éster entre uma hidroxila e um grupamento fosfato. Então, a formação desse éster, ela vai dar origem a uma estrutura como essa estrutura que eu estou mostrando aqui. Um exemplo dessa reação de esterificação é aquela que acontece quando o grupamento fosforil de uma molécula de ATP, ela vai formar um éster com uma molécula de glicose, formando glicose 6-fosfato. Essas reações que envolvem a transferência do grupamento fosfato de um ATP para outra molécula, ou de um grupamento fosfato para um ADP, formando ATP, elas são catalisadas por um grupo de enzimas que são denominadas quinases. E vocês vão ver que esse tipo de esterificação é extremamente importante nas vias metabólicas que nós vamos estar estudando. O outro tipo de reação importante nos monossacarídeos é a formação de derivados amino. Nesse caso, o que vai acontecer? Como eu disse para vocês, um grupamento hidroxila do monossacarídeo vai ser substituído por um grupamento amino, formando um aminoaçúcar. Nesse caso, eu estou mostrando o exemplo da substituição da hidroxila aqui do carbono 2 da glicose. Então, a gente está contando aqui carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 da glicose por um grupamento amina, formando aqui o que a gente chama beta-D2-aminoglicose. Isso é um nome químico, mas que a gente vai chamar normalmente de glicosamina. Esses derivados açúcares, eles têm usos diversos que são muito importantes biologicamente. Aminoaçúcares são componentes da parede celular das bactérias, eles são componentes da quitina, que é um polissacarídeo estrutural que vai estar presente no exoesqueleto dos artrópodos e é um polissacarídeo muito, muito, muito abundante na natureza. Esses aminoaçúcares, eles são unidades estruturais importantes no condroitin sulfato, que é um componente da cartilagem, além dele participar da formação de glicoproteínas e glicolípides. Agora, falta a gente falar a respeito do último tipo de reação importante que acontece com os monossacarídeos, que são as reações de formação de ligação glicosídicas. Mas como isso vai ser o que determina a formação de polímeros de monossacarídeos, eu vou deixar isso para a nossa próxima aula. Então, obrigado pela atenção de todos e até a próxima.